né? Estou aqui para apresentar para vocês a nossa classe bíblica online. Não tem mais desculpa para você não estudar a Bíblia conosco. Então eu convido vocês a estarem conosco todos os sábados, hein? Para estudarem conosco um pouquinho da Bíblia. E aí quando chegar no final do ano vai estar todo mundo craque, sem desculpas, hein? Eu espero vocês e está marcado o compromisso, tá? Valeu! Então, galera, aqui nessa nossa classe bíblica, hoje nós vamos falar sobre a natureza. E que natureza, né? Porque Deus criou tudo. Mas vem falando do animal muito estranho que existe. E o nome dele é Tarsius. E onde é que ele existe? Existe na região da Bornéu, não sei nem onde fica. Mas esse bichinho muito enxeridinho, do qual ele tem uns olhos enormes e come só à noite. Mas ele também fala de uma forma bem diferente. Ele fala, as pessoas achavam que ele não falava ou ouvia. Então, agora há pouco foi que eles descobriram que ele fala de uma forma que o ser humano não consegue entender, assim como os cachorros ou gato. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que Deus também está falando conosco? E nós não estamos dando os ouvidos? Então fique ligado, viu? Porque o nosso professor na classe bíblica estará aqui neste momento explicando para você, tá certo? Maranata, desbravador! O Senhor logo vem! E logo veremos, amém? Amém! Olha, começamos hoje a nossa classe bíblica. E o objetivo dessa classe bíblica é você alcançar cada dia mais e conhecer ao nosso Mestre Jesus. Amém? Amém! Mas como é de costume, você tem que conhecer todos nós, tá certo? A gente tá fazendo esse vídeo, vai estar no YouTube, também vai estar nos grupos do WhatsApp, Instagram e todas as redes sociais. Mas tem gente que não conhece cada um de nós. Nós somos do Clube Estrelas De Cristo! e estamos aqui nessa produção para que você aprenda e conheça o nosso Criador. Antes de mais nada, a primeira pessoa que falou aqui foi a Vilane. Ela é a conselheira auxiliar da unidade Alfa. E temos aqui também a conselheira titular. Chega cá também a auxiliar. Oi, galera! Dá um tchauzinho pro pessoal. Aê, uma saudação do Ei! Ei! Muito bem. Semana que vem estaremos aqui trazendo os outros conselheiros, tá certo? Mas no nosso clube temos a unidade Alfa, que é a unidade mais nova do Clube dos Desbravadores, da parte feminina. Temos a unidade mais velha da parte feminina, que o nome é Ômega! Tá certo? Temos também a unidade mais nova masculina, a unidade Cruzeiro do Sul. A unidade do meio masculina, a unidade Centauro. E temos a unidade masculina mais velha, a unidade... Orion! Cara, vocês deixaram no vácuo. A unidade Orion! Essa produção, rapaz, tá um absurdo. Mas estamos aqui unicamente para que você aprenda mais de Deus, tá certo? Mas eu queria contar um segredo para você, ou algo que você já conhece. A Edinalda aqui, a nossa capelã, ela falou antes de quê? De um pequeno animal chamado Tarsis. Temos este animal que é o Tarsis, tá certo? Ele é um animal, ele fala numa frequência tão baixa que antigamente as pessoas que estudavam ele acreditavam que ele não falava. Mas daí, com mais estudo, aprenderam que ele fala. Mas também existem alguns animais que eles têm uma frequência secreta, que é um dos temas de hoje, a frequência secreta, tá certo? Qual é o animal? Um dos animais. Ela vai passar aí, nossa sonoplasta. Próximo animal, a formiga. Vocês sabiam que a formiga ela tem uma frequência secreta? É através do cheiro, tá certo? É porque elas andam em filinha, porque elas sentem um cheiro até a colmeia. É assim que elas se localizam. É tanto que se você jogar água ou qualquer outro perfume, as formigas vão ficar doidas e não vão encontrar o seu caminho de retornar ao lar. Outro animal também é as abelhas, tá certo? Elas voam conforme o número de voltas que ela dá em relação ao Sol. E é revelada a direção. É tipo uma dança das abelhas até ela chegar. Por isso que ela dá várias e várias voltas no território quando você encontra.
Mas só que todos esses animais, eles têm uma direção para seguir. Mas qual é a direção que eu e você temos que seguir? O que temos que escutar? Qual é a frequência entre mim e Deus? Qual é a frequência de você, desbravador, e Deus? Então vamos começar o nosso estudo bíblico. Lembrando que a lição de hoje vai ajudar você da classe de pioneiro a conquistar mais um requisito. Tá certo? Mas antes de começarmos, convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, para estudar a palavra, para que mais e mais desbravadores possam conhecer sobre Ti. E hoje o tema, Senhor Deus, é sobre a frequência, uma frequência secreta, Senhor, de comunicação entre mim e o Senhor. Então, Senhor, te peço que eu não fale, mas que eu seja iluminado e que o Senhor seja o centro do nosso estudo hoje. Que cada um aqui, inclusive a mim, Senhor Deus, possamos aprender mais de Ti hoje e pôr em prática em nossas vidas. Que eu diminua e o Senhor cresça. Fica conosco, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, desbravador, eu te peço que agora que você preste bastante atenção. A primeira parte da nossa lição é falando sobre a revelação. Quando Deus se manifesta nos contando alguma coisa, chamamos de revelação. Mas só que antigamente, como é que Deus usava esse modo? Como é que Deus revelava as coisas para nós? Tá certo? Primeiramente, antes Deus falava face a face. Mas aí entrou o pecado no mundo e Ele não pôde mais falar assim. Depois nós nos afastamos dele. Mas existe um meio? Qual foi esse meio que foi usado naquele tempo? E hoje em dia, Deus ainda fala conosco, mas através de quê? Então convido você a abrir a Bíblia em Abacuque, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, tá certo? Abra aí a tua Bíblia. Eu espero que vocês saibam onde fica Abacuque, Velho Testamento, tá certo? É um dos livros mais difíceis de se encontrar e de se achar, porque às vezes as pessoas não estudam a palavra, mas eu garanto que você vai encontrar, certo? Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Bom, aqui Abacuque vem falando sobre a iniquidade de Judá. Mas só que como é que Deus falava com o povo de Judá? Através de um profeta. E quem é esse profeta? Abacuque. Certo, Léo? Nós temos e aprendemos agora que antigamente quem falava conosco, quem trazia a palavra para as pessoas naquele tempo, eram os profetas. Mas quem traz agora? Então peço que você abra a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Certo? Abra a Bíblia, Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: porque nunca mais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Onde chegamos a essa conclusão? Simplesmente é o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Espírito Santo. Por isso a Bíblia tem vários escritores, mas o verdadeiro autor é aquele que inspira os profetas, o Espírito Santo. Hoje Deus fala conosco através de quê? Da Bíblia. Mas Léo, quem fez a Bíblia? Quem escreveu? Foram homens santos, homens separados. Mas quem deu o conhecimento, quem abençoou e quem colocou as palavras na sua mente e que ajudou a escrever foi o Espírito Santo. Temos um autor. E então você percebe? Você entendeu? Tá tranquilo? Lembra-se, a primeira é o quê? Revelação, como era revelado. Há muito tempo, nos primórdios da terra, Deus utilizava os profetas. Mas após isso, nos tempos de hoje, o que é que Deus tem usado? Deus tem usado a Bíblia, que foi escrita
através dos autores, dos homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Segunda coisa, inspiração. Quando Jesus passou um momento de grande necessidade, descrito em Mateus 4:4. O que é que tem lá em Mateus 4:4, desbravador? Vamos dar uma olhada lá? Mateus, capítulo 4, versículo 4. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Só que se você pegar aqui, Jesus falou esse verso. Mas onde é que eu encontro esse verso? Você já leu esse verso? Vamos então abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 8:3. Lá no comecinho da Bíblia, o quinto livro Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar e entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Amém. Encontramos a mesma parte lá em Mateus. Ou seja, a Bíblia. O que é verdadeiro? O que é que serve hoje? É só o Antigo Testamento? É só o Novo Testamento que serve? Ou é a Bíblia toda? Ou a Bíblia deixou de servir? Você que falou que serve, que... Não? Cara, vocês vão assistir esse vídeo aqui, vocês não sabem o quanto o cabra tá ralando aqui não, viu? Tem gente que tá rindo aqui, é difícil esse negócio. Mas enfim, desbravador, compare os dois textos, nós comparamos. Jesus usava o Antigo Testamento quanto da Bíblia. Compare os dois textos, nós comparamos. Vimos que a parte que Jesus fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, é a mesma que há relatada em Deuteronômio 8:3. E com isso, Jesus usava o Antigo Testamento, sim ou não, plateia? Sim. Muito bem. Quanto da Bíblia nós devemos usar? Nós temos que usar só o Novo Testamento? Não. E então, desbravadores, quanto da Bíblia nós devemos usar? Nós devemos usar só o Novo Testamento? Não. Devemos usar só o Velho Testamento? Não. Devemos usar toda a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, o Novo e o Velho Testamento? Sim. Isso aí, desbravador. Então, nós devemos usar toda a Bíblia, toda a Escritura de Deus, porque aqui contém as verdades. Tá certo? E agora, vamos para a última parte, que é sobre iluminação. Chamamos de iluminação o divino auxílio em capacitar o leitor a compreender a revelação. Isso se faz com oração. Para descobrir o que a Bíblia revela sobre um assunto, precisamos ler todos os textos sobre um determinado assunto comparado em... Vamos abrir agora a Bíblia e vamos descobrir como temos que estudar. Isaías capítulo 28, versículo 13. Isaías fica no Antigo Testamento, o primeiro livro dos profetas maiores, certo? Classe de amigo. Estou ensinando algo a vocês hoje de novo, certo? Isaías capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Bom, vamos frisar só numa pequena parte aqui. O quanto eu tenho que estudar cada texto bíblico? Eu tenho que estudar só em uma parte? Sim ou não? Não. Eu tenho que estudar de acordo com outras crenças? Não. Mas eu tenho que estudar a palavra, pedindo orientação divina através da oração. E estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre esse assunto? Sim. Ah, Léo, mas como é que é um pouco aqui e um pouco ali? Simplesmente, desbravador, é o seguinte: é você estudar. Como é que se estuda? Hoje pela manhã tem um grupo do WhatsApp e fizeram uma pergunta lá. E sabe o que é interessante? Todos nós do grupo fomos lá e começamos a o quê? A procurar.
a resposta para quem soltou essa pergunta. Fomos lá a fundo, fomos procurar saber mais, procurar agir mais. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, essa orientação divina. Então, desbravador, estudamos hoje e se divide em 3 partes a frequência de Deus conosco. A primeira se divide na revelação, que ele usava os profetas, e hoje em dia ele usa a palavra de Deus para falar conosco. A segunda é a inspiração, porque a própria Bíblia ela se completa. E o terceiro desbravador é a iluminação. Iluminação para que eu e você possamos aprender, possamos distinguir e possamos viver de uma maneira adequada. Sabe, hoje pela manhã eu participo de um grupo de WhatsApp entre amigos. E uma pessoa do grupo colocou uma pergunta lá. E na primeira instância o que fomos fazer foi estudar. Cada um começou a ir em busca dessa resposta. E sabe o que é interessante, desbravador? Todos os nossos argumentos, todas as nossas respostas que tínhamos feitos para nós mesmos e que colocamos naquele grupo, essa resposta se completava. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é completa. Desbravador, talvez eu esteja falando hoje para você, mas não tenha sido da melhor forma possível. Talvez você tenha dito, mas é Léo, não é o pastor Eduardo, não é o pastor Rafael. É verdade, eu não sou o pastor, mas eu estou aqui para trazer a palavra a você. E o que eu mais quero, desbravador, é que nesse momento de problema, nesse momento onde o mundo não encontra paz, é que você possa procurar a paz e possa achar na palavra de Deus. Frequência secreta. Essa frequência que Deus quer nos dar, não há nada de secreto. Porque eu e você podemos ter essa mesma frequência. Desse mesmo jeito, dessa mesma maneira, eu e você podemos nos conectar ao nosso Criador. Talvez você deve estar passando sua quarentena só dormindo, ou só assistindo filmes, ou só jogando videogame. Eu não sei como anda a sua quarentena, mas desbravador, que você possa, a partir de hoje, você possa estudar. Que você tire um tempo na sua quarentena e estude a palavra. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse mundo de dor e sofrimento. Então, desbravador, o que é que você acha? Qual a sua escolha para hoje? O que é que você decide? Eu decidi todos os dias da minha vida a buscar estudar mais. E eu desafio você, desbravador, a estudar mais a palavra de Deus. E então, entendeu a lição? Semana que vem nós teremos mais. Um novo conselheiro vai vir aqui. Uma nova lição, uma nova introdução. E você é o nosso convidado especial. Certo? Então, feche os teus olhos e vamos orar. Santo Deus, estudamos hoje, Senhor Deus, sobre a frequência secreta. Que não há nada de secreto para que possamos falar contigo. Para que o Senhor possa falar conosco. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja do nosso lado. Que nessa quarentena a gente possa deixar as outras coisas de lado. Coisas que não têm futuro, Senhor. E que possamos estudar a Tua palavra. Possamos degustar. E possamos nos saciar. Porque não só de pão viverá o homem, Senhor Deus, mas de toda palavra que sai da Tua boca, Senhor. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter essa iniciativa. Nos ajude que possamos aprender mais sobre Ti e estudar a palavra todos os dias. Nos ajude hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, desbravador, eu espero que você tenha gostado dessa primeira lição, todos nós juntos. E a gente sempre vai estar postando no YouTube, nos grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram.
e contamos com a sua presença e o seu estudo. Até semana que vem. E Maranata! O Senhor logo vem! E logo veremos, amém? Amém!